Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar acerca da teoria geral da prova. Então você que está acompanhando, pega o código, conecta aqui e vamos entender o que é a teoria geral da prova. Então, todo processo jurisdicional, o objetivo principal dele é efetivar um direito, um resultado prático a quem tem a razão. Todo processo de conhecimento, ele acaba com uma crise de incerteza. As partes, cada uma delas conta a sua versão para o juiz daquilo que aconteceu, e aquela versão que está bem mais provada, que venha convencer o magistrado acerca daquela situação, ela tem tudo para ser vencedora. Então, esse resultado prático que se pretende, ele é produto de uma decisão judicial, e essa decisão ela vai ser baseada em fatos que foram suscitados no processo, pelas partes, ou até mesmo pelo magistrado. O magistrado também pode suscitar alguns fatos, solicitar algumas provas, e esses fatos, eles vão ser colocados sobre o crivo do contraditório. Então, as partes elas vão se manifestar e o juiz, com base no seu convencimento motivado, ele vai proferir então a decisão, declarando ali quem tem razão, esse papel da jurisdição de dizer o direito, de sanar um litígio, de encerrar uma controvérsia. Então, esse papel da prova no processo, a prova ela tem um papel fundamental, porque ela leva ao juiz o conhecimento dos fatos. E o julgamento ele tem que ser o mais preciso, o mais próximo possível daquela realidade fática, do que realmente acontece. Então, esse direito à prova, que antes de tudo é um direito fundamental, é uma garantia fundamental das partes, que é derivado do contraditório, da ampla defesa, do acesso à justiça, e também está previsto em tratados internacionais, como é o exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Então, as partes elas têm esse direito de participar da produção de provas, elas podem acompanhar as provas, elas têm esse direito ao contraditório. Por isso que não se admite prova secreta no processo e nem mesmo prova de quem não participou, de quem não estava presente no momento da sua produção e que não participou do contraditório. Artigo 474 e 434 vão falar isso. 434, parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fotográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. Então, as partes têm que ter conhecimento. E o 474. As partes terão ciência da data e do local designado pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. Então, ela precisa participar dessa prova para que ela tenha eficácia, para que ela seja considerada válida. O direito à prova, ele não se resume a esse direito de produzir as provas, né? Mas é o direito à adequada oportunidade de requerer a prova, o direito a produzir a prova, o direito de participar da produção da prova, o direito de se manifestar sobre a prova que foi produzida, o direito ao exame da prova produzida. Então, o magistrado também precisa fundamentar a sua decisão com base naquelas provas que foram juntadas no processo. E como que é realizado, então, essa prova? Quais são os meios de provar? Então, qualquer meio é admitido no processo. Desde que lícito e moralmente legítimo, o artigo 369 vai falar isso, qualquer meio ele vai ser admitido. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, qualquer meio é apto. Quando ele fala ali, desde que lícito e moralmente legítimo, é a mesma coisa. Porque hoje a questão dos princípios, ela fere princípios, princípios têm força normativa. E princípios tendo força normativa, ele vai ser ilícito. Então, seria desde que lícitos, né? Desde que lícitos, todos, esse ilegítimo, moralmente ilegítimo ou ilícito, se refere à mesma coisa. E quais são os meios típicos? Então ele fala ali que, ainda que não previstos em lei, então existem meios que são típicos, que estão previstos no código, e meios atípicos. Os típicos é a prova pericial, a prova documental, a prova testemunhal, o depoimento pessoal, a inspeção judicial, a prova emprestada e a confissão. E os atípicos, que são aqueles que não estão previstos no código, nós temos a prova estatística, que é feita com base em mais ou menos aproximado, uma estatística de outras situações, a prova por amostragem, a prova cibernética. Hoje nós temos a questão de aquilo que está na nuvem, aquilo que está em sites, então é feito também, pode ser considerado prova. A reconstituição dos fatos. Então, todas essas, apesar de inominadas, não estarem no código, são admitidas também. E quanto à sua forma, as provas elas podem ser orais, que é aquela afirmação pessoal oral, então a prova testemunhal, o depoimento, confissão. Documental, que se dá de forma escrita ou gravada, uma escritura pública, uma carta, um projeto, uma fotografia. Ou material, que então é aquela prova que possui uma materialidade. Isso pode ser um exame de corpo de delito, uns exames periciais, até mesmo os instrumentos do crime são considerados provas materiais. Quem é o destinatário da prova? Para quem se envia a prova? Então, o destinatário, a princípio, é o juiz. E ele que vai determinar, ou de ofício ou a requerimento das partes, quais são as provas necessárias para o julgamento do mérito. Artigo 370. Caberá ao juiz de ofício, a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Normalmente, o juiz ele realiza, ele indica quais serão as provas no momento do despacho saneador. Então, ele coloca ali para que as partes elas não sejam pegas de surpresa, que elas não saibam como vai ser aprovado e de que forma vai ser aprovado. Então, o juiz ele precisa se manifestar antes do momento dessa instrução no processo. Quanto a direitos indisponíveis, o juiz ele pode determinar a produção da prova de ofício antes mesmo das partes se manifestarem acerca dessas provas. Então, antes das partes se desincumbirem desse ônus. Ele pode, é permitido a ele, por se tratar de um direito indisponível. Mas agora, quando se tratar de direito disponível, ele somente vai solicitar essa prova de ofício de forma subsidiária. Se as partes elas não se manifestarem, as partes elas não mencionarem, não requererem essa produção. Então, o juiz, ele alerta as partes de que o seu convencimento não está realizado, aquelas provas que estão ali no processo, elas não são suficientes, e ele precisa de mais provas. Então, uma insuficiência probatória. Ele vai alertar isso para as partes. O artigo 357, parágrafo 1º, fala que o juiz ele pode realizar do saneamento, as partes têm direito de pedir esclarecimento ou solicitar, no prazo comum de 5 dias,
alguns ajustes. Então é possível, e o juiz ele pode inclusive intimar as partes e alertar elas que ele ainda não está convencido. Mas de acordo com o princípio da imparcialidade, da inércia, o juiz não pode de ofício, antes das partes se manifestarem, ele já determinar essa produção de provas. Então, de forma de que ele venha até mesmo usurpar um lugar das partes. O fato probando, que é aquele que se deseja comprovar no processo, ele precisa ter as seguintes características. Primeiro, ele precisa gerar uma certa controvérsia. Então, onde não tem controvérsia, esses fatos, você simplesmente aplica o direito, se não existe a controvérsia. Fatos que são incontroversos, eles não dependem de prova, inclusive está lá no artigo 374, que fala acerca do admitidos no processo como incontroverso, inciso 3º, ou que as partes confessam, inciso 2º, né, afirmado por uma parte e confessado pela outra parte. Então, isso não necessita ser provado. Nem mesmo os fatos que são intuitivos, evidentes, aqueles que existe uma presunção legal, então não é preciso provar. O fato também precisa ser relevante, porque veja, apenas aqueles fatos que vão influenciar naquela causa é que precisam ser provados. Então eles precisam ter relevância para o processo. Eles devem ser relevantes, influentes, influírem na decisão, modificarem, esses fatos são capazes de modificar a decisão. E também o fato deve ser determinado, ou seja, ele deve ter características suficientes que o distingam de outros que sejam semelhantes. Não precisam ser provados. Artigo 374. Os fatos notórios, então, são aqueles que são fatos que são conhecidos, são de forma geral. Os fatos que forem afirmados por uma parte e confessados pela outra. Terceiro, admitidos no processo como incontroversos. Então, se não tem controvérsia, né? Em cujo favor milita a presunção legal de existência e de veracidade. Então, quando ele está falando ali acerca da presunção legal, existem duas espécies de presunção, a presunção absoluta. Então, por exemplo, lá no caso de um cônjuge que assumiu um compromisso, fez uma dívida em prol da economia familiar. Há uma presunção que o outro cônjuge ele autorizou, porque considerando que em base para fins da economia familiar. Então, essa é uma presunção absoluta. Ou ela pode ser relativa, que é o caso da alegação de hipossuficiência, a construção e plantação em um terreno, se presume que aquele que é dono do terreno é que tenha realizado, mas isso é relativo porque ela pode ser desconstituída. A regra geral é que o juiz ele conhece o direito. A parte ela precisa alegar, somente precisa tratar acerca da alegação do fundamento jurídico. Ela precisa trazer ali a causa de pedir. Então, qual que é o direito que ela está se embasando e quais são os fatos. O juiz ele sabe acerca do direito. Mas tem uma hipótese, artigo 376, que a parte ela pode ser responsável por apresentar esse direito. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, talvez o juiz ele não tenha acesso a esse direito municipal. Então, a parte ou consuetudinário, então a parte deve trazer isso para os autos, se o juiz determinar. E o artigo 3º da LINDB, ele fala que não serão admitidas
provas que a lei brasileira desconheça. Isso é passível de crítica. Então, porque uma vez que as únicas provas que não são admitidas são as provas ilícitas. As provas inominadas, que a lei brasileira desconhece, ele coloca, né? Então é como se aquilo que não estivesse descrito no código não valesse. E isso não é verdade. A parte, ela pode provar com todos os meios de prova. O artigo 369 fala isso. Então, todos os meios de prova podem ser utilizados. A Constituição Federal também fala acerca que não é admitida prova ilícita, mas os outros meios eles são admitidos. No momento de valoração das provas, existe uma regra de experiência. O que são regras de experiência? São algumas definições, alguns juízos hipotéticos de um conteúdo geral que não está vinculado àquele fato que está sendo tratado no processo, mas que eles são procedentes da experiência. Então, independente daquele caso particular, ele acaba trazendo alguma influência para o processo, mas eles são conhecimentos decorrentes da cultura, dos conhecimentos sociais, científicos, artísticos, práticos, desde conhecimentos aperfeiçoados até conhecimentos rudimentares. Ele é simplesmente pautado em juízo de observação. E eles são admitidos pelo direito. Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Então, são exemplos de regras de experiência. Nós temos que as águas que ficam paradas em regiões tropicais proliferam mosquitos. Isso é uma coisa que é pautada na experiência. As praias, elas são mais frequentadas no final de semana. A lei da gravidade. Se você mistura o azul e o amarelo, você vai ter a cor verde. Então, veja, são regras de experiência que aquele que está observando o cotidiano, o mundo, ele consegue absorver. As regras de experiência, elas também geram a chamada prova prima facie, que também é denominada a prova de primeira aparência, ou a prova por verossimilhança, que é aquele resultado de uma presunção judicial, uma atividade mental que você realiza quando você verifica algumas provas, alguns fatos, de forma simplória, sem uma cognição exauriente, mas com uma análise precária. E isso se constrói a partir da experiência da vida, à luz do que normalmente acontece. A prova no processo, ela não se destina a provar o fato em si, mas a afirmação dos fatos. Então, ela se destina a comprovar as alegações que podem ou não corresponder com a verdade. Então, ao que se passou e o que se está alegando naquele processo. E quanto aos fatos, eles podem ser tanto principais, que são aqueles que devem constar na petição inicial, na contestação, e se destinam a comprovar quem está com a razão, como também secundários, que não precisam ser alegados na petição inicial, mas eles podem ser verificados lá no momento da instrução probatória, no momento de ouvir uma testemunha, se verifica uma situação que de início nem foi tratado, mas ela acaba tendo alguma influência. Quanto à natureza jurídica das normas sobre a prova, a maioria da doutrina afirma que é uma natureza jurídica processual, porque ela se destina à conformação da convicção do juiz, está prevista no CPC. Porém, ainda existe uma teoria materialista, uma parte da doutrina que acredita que as normas sobre a prova, elas são substanciais, porque elas estão disciplinando uma relação jurídica substancial, direitos
materiais que estão sendo alegados. E com relação ao papel das partes e do juiz nessa atividade probatória, os poderes que cada um deles tem diante das provas, existem dois modelos de organização do processo. E quando eu falo do papel das partes, eu incluo também o juiz. Então, nesses dois modelos, o primeiro dele é um modelo adversarial, também chamado de dispositivo, onde o conflito ele se desenvolve entre os adversários. Os adversários é que realizam essa atividade probatória, então, autor versus réu. E o juiz ele tem apenas uma atuação passiva. A função dele é basicamente decidir aquilo que o processo ele se manifestou, aquilo que ele trouxe convencimento, mas ele não vai influenciar nessa produção de provas. E o outro modelo é o modelo inquisitivo, onde o órgão judicial ele já é protagonista, cabe a ele uma postura ativa na atividade da produção de prova, na instrução do processo. E o ordenamento brasileiro ele adotou por meio do artigo 370, caberá ao juiz, de ofício a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ele adotou o princípio inquisitivo. Só que esse princípio inquisitivo, isso já desde o Código de 73. Esse princípio inquisitivo, por vezes, ele acabou por inflar essa função do magistrado, que influencia muito nessa decisão. Então surgiu uma doutrina do garantismo processual, do italiano Luigi Ferrajoli, e ele tem por objetivo proteger o cidadão dos abusos do Estado, caracterizados pelo aumento desses poderes do juiz. Então, o poder judiciário, o Estado, ele é uma invenção humana que foi criada para trazer benefícios à convivência. Então, não é permitido ao Estado que ele utilize dessa prerrogativa, desses poderes, para realizar abusos sobre o cidadão. E com base nisso, há uma nova hermenêutica no artigo 370. Então, é necessário, sobre essa nova ótica, essa nova visão, privilegiar o meio termo, o bom senso. A atividade probatória ele vai ser atribuída às partes. Ao juiz cabe, se for o caso, apenas uma atividade complementar, uma vez que as provas produzidas elas vão ser requeridas pelas partes. E se ainda subsistir dúvida quanto a determinada questão de fato relevante para o julgamento, aí sim o juiz ele estará autorizado a tomar uma iniciativa de realizar essa prova, de solicitar essa prova para sanar essa falta, esse vício, ou essa insuficiência de provas. Mas ele não pode usurpar esse lugar das partes. No artigo 371, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Ele traz uma regra de comunhão da eficácia probatória. Então, não importa quem realizou a prova, ela vai produzir os efeitos para todos os sujeitos do processo, seja para beneficiar, seja para prejudicar. A prova, ela se adere ao processo, sendo irrelevante quem a trouxe, quem a produziu. Então, a partir do momento que ela está nesse processo, o juiz ele pode utilizar ela para todos os efeitos. E o CPC, ele consagra a regra do convencimento motivado. Então, como que o juiz ele vai valorar, ele vai realizar a análise dessas provas? Ele precisa realizar de acordo com o convencimento motivado. Então, esse sistema, ele permite que o órgão julgador, ele atribua a essas provas que foram produzidas no processo
o valor que ele entender que elas mereçam, que elas tenham. Mas ele precisa analisar isso de acordo com as circunstâncias do caso concreto, ele está vinculado àquilo que foi realizado no processo. Esse convencimento, ele não é livre. Então, o CPC de 73, ele trazia ele mencionava esse termo, livre convencimento. Não é livre, porque ele está vinculado àquilo que foi produzido no processo. E nem mesmo é um convencimento íntimo, como acontece no tribunal do júri, onde os jurados não precisam motivar as suas decisões. Aqui, no caso de verificação de provas, é necessário essa motivação, que ele fale, ele motive a sua decisão até mesmo sob pena de nulidade. Como foi dito anteriormente, são inadmissíveis as provas que são obtidas por meio ilícito. Isso está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 56. E como ilícito, nós podemos considerar todas aquelas que violam os direitos fundamentais, porque esse conceito prova ilícita ele é muito amplo. Então, toda prova que contrarie as normas que estão previstas no ordenamento jurídico, ela é considerada ilícita, como, por exemplo, uma confissão sob pena de tortura, o depoimento de uma testemunha sob coação moral, a interceptação telefônica clandestina quando ela não é autorizada no processo, a obtenção de prova documental mediante furto. Então, uma série de situações que são consideradas provas ilícitas. E essa prova ilícita, ela acarreta a nulidade da decisão. Porém, ela só vai acarretar nulidade se essa decisão ela tomou por base, como único ou principal fundamento, essa prova. Então, não é uma prova falsa, não é uma prova que não condiz com a realidade, mas é uma prova nula, que ela não poderia estar ali porque ela foi produzida, o meio como ela foi produzida foi ilícito. Então, ela só vai ser nula se a decisão ela for realizada, fundamentada, única e exclusivamente nessa prova. Porque se houver outro fundamento que sustente essa decisão, não há motivo para invalidar esse julgado. Existem algumas regras específicas de prova legal. O código ele traz algumas situações onde há limite à valoração da prova pelo juiz. Então, o juiz ele somente pode superar essa regra se ele demonstrar que ali ocorreu uma inconstitucionalidade ou uma falta de razoabilidade. Alguns exemplos, então, o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 91, ele fala que a comprovação do tempo de serviço, ela só produzirá efeito quando for baseada no início de prova material, não sendo admitido unicamente prova testemunhal. Então, algumas situações exigem que tenha determinada prova e o juiz ele não pode simplesmente ignorar. Caso ele ignore, ele tem que fundamentar. A prova da emancipação extrajudicial ela só vai ser feita através do instrumento público, está no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Se o negócio jurídico ele contiver cláusula de somente valer por instrumento público, tem que ser provado por instrumento público. A doação de um imóvel só vai ser considerado se houve um instrumento público. Promessa de compra e venda de imóvel também se prova pelo instrumento público. Penhor rural, industrial ou mercantil, também a comprovação se dá por instrumento público. E esses últimos todos estão no Código Civil, essas exigências. E a quem é atribuído o ônus da prova? Primeiramente, é preciso saber o que é ônus. Então, o ônus é esse encargo que se atribui a um determinado sujeito para demonstração das alegações de fato. E no
processo civil, ela pode ser atribuída ao legislador, ao juiz ou às próprias partes, convencionado pelas próprias partes. O legislador, ele levou em consideração a posição que a parte ocupava na causa, a natureza dos fatos em que se fundava aquela pretensão e também o interesse de provar o fato. E o legislador, ele trouxe ali o ônus da prova no artigo 373. Então, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. Artigo 373. O autor precisa comprovar os fatos constitutivos. Um exemplo, se ele está alegando, falando acerca de um contrato de locação, que não houve ali, no contrato de locação houve inadimplemento, ele precisa comprovar esse inadimplemento, porque isso é constitutivo do seu direito. Se há um testamento, ele precisa trazer esse testamento, comprovar esse testamento. O falecimento, trazer ali o atestado de óbito. Então, é ele que tem que trazer essa prova. E o réu, ele pode alegar, então, um fato novo, porque o artigo 373 fala que a ele incumbe prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Então, extintivo, que fulmina o direito do autor. Ocorreu o pagamento, ocorreu uma compensação, uma decadência. Então, ele que teria que provar. Impeditivo, que obsta que o fato constitutivo ele produz efeitos. Então, um exemplo, uma incapacidade, um erro, um desequilíbrio contratual. Ou ele pode ser modificativo, que é quando altera aqueles fatos que foram trazidos pelo autor no processo. Por exemplo, uma moratória que foi concedida ao devedor. Então, ele está cobrando, mas foi concedida uma moratória. Ele tem um prazo para pagar ainda. Então, esse é um fato modificativo. Além das partes, os terceiros também possuem o dever de colaborar com a produção da prova. E, de acordo com o artigo 380, a eles vai incumbir informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenham conhecimento, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder, e caso eles venham a descumprir, está lá no parágrafo único, o juiz ele pode determinar a imposição, inclusive, de multas para que eles venham cumprir esse ônus. Também o juiz ele pode realizar, então, esse ônus, atribuir esse ônus da prova e de forma diferente àquele que foi estabelecido pelo legislador. A esse fenômeno é chamado distribuição dinâmica do ônus da prova. A regra sempre vai ser a distribuição legal, que está lá no artigo 373, no caput. E a distribuição dinâmica ela está no parágrafo 1º desse artigo. Então, isso só vai acontecer, essa distribuição dinâmica, quando o juiz fundamentar, então ele depende de fundamentação do juiz, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, e ele precisa reconhecer os pressupostos que estão no parágrafo 1º do artigo 373. O juiz, ele só pode distribuir de modo diferente o ônus da prova antes de proferir a decisão, a sentença. Então, a parte ela não pode ser pega de surpresa, mas ela precisa saber que é ela que tem que cumprir com aquele ônus, até mesmo para que ela tenha tempo de se desincumbir do novo ônus que for atribuído a ela. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Então, precisa dar à parte essa possibilidade. E o momento da redistribuição vai ser qualquer um, porém, é mais oportuno que seja realizado na decisão de saneamento e organização do processo. O artigo 357, inciso 3º, fala acerca dessa situação, que nós já vimos aqui em outro vídeo. E o parágrafo 1º do 373, ele consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova, ou distribuição dinâmica desse ônus pelo juiz. Então, essa regra, ela pode ser aplicada em benefício a qualquer parte. Mas, para isso, precisa existir ou uma prova diabólica ou a maior facilidade de uma das partes em produzir aquela prova. A prova diabólica é aquela prova de difícil concretização, de realização. Então, ela é impossível, ela é muito difícil. Isso pode se tratar tanto de um fato negativo, como uma prova que ele não vai ter acesso, nunca vai ter acesso a um documento, por exemplo, de uma empresa que ele nunca terá acesso. A inversão do ônus da prova é uma técnica de redimensionamento das regras do ônus da prova, e isso vai ocorrer em homenagem ao princípio da adequação. Então, essa inversão, ela pode ocorrer op legis, que vai ser determinada pela lei, e ocorre a inversão do ônus da prova. Um exemplo é o CDC, as relações de consumo, nas relações de consumo, mas ainda assim o juiz ele precisa fundamentar essa inversão do ônus da prova. E o parágrafo 3º do artigo 373, ele fala que a distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes. Então, as partes também podem realizar uma inversão, podem pactuar acerca do ônus da prova de forma diferente à regra geral. E isso vai ser um típico negócio jurídico processual. E isso pode ser firmado até mesmo antes do processo ou no curso do processo, como fala o parágrafo 4º do artigo 373. E esse negócio jurídico, ele é passível até mesmo de invalidação se recair sobre direitos indisponíveis. Isso está lá no parágrafo 3º do 373. Então, se ele recair sobre direito indisponível da parte, ou segundo, se ele tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do seu direito. A doutrina, ela critica muito esse inciso primeiro, porque, na verdade, eles afirmam que o legislador ele quis dizer que se cair sobre um direito indisponível e a parte não conseguir provar. Porque quando cai sobre direito indisponível, ainda assim é possível realizar esse negócio jurídico. Então, o juiz ele precisa analisar com muita cautela. E eles falam que esse parágrafo 3º, que trata acerca dessas situações de invalidação dessa pactuação, dessa convenção acerca do ônus da prova, ela poderia ser resumido a quando ele for excessivamente difícil a uma das partes. Então, a parte ela se compromete, mas isso é excessivamente difícil. Então, isso poderia ser invalidado. Esse negócio jurídico, ele pode ser realizado tanto extrajudicialmente como judicialmente. E ainda, para encerrar, acerca da prova emprestada. Então, o CPC de 2015, ele admite, no artigo 372, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Ele admite a prova emprestada, que é aquela prova que foi produzida num outro processo, mas ela pode ser transportada, a sua produção, para esse processo que está sendo solicitado. Veja que há um aproveitamento da atividade probatória, e no momento que ele
for apresentado nesse processo que está sendo solicitado, ele se apresenta de forma documental. E essa possibilidade de prova emprestada, ela se dá em razão do princípio da eficiência, de uma economia processual, para que não precise novamente ser produzida uma prova que já foi realizada, ainda que em outro processo. Qualquer meio de prova pode ser emprestado: depoimento, exame pericial, confissão, inspeção judicial. Para ser considerada lícita a importação dessa prova, a parte contra quem se quer utilizar, ela deve ter participado dessa produção no outro processo. Então, se ela não participou, ela não pode ser emprestada. E também pode acontecer uma situação de que somente existem terceiros e nenhuma das partes participou da produção dessa prova. Nesse caso, o contraditório ele vai ser garantido no processo em que a prova foi transladada. Então, não vai haver uma violação ao contraditório e pode sim ser emprestada se para ambas as partes essa prova é uma novidade. Então, o STJ já se posicionou acerca dessa situação e considerou válida essa prova. Bom, era isso que eu tinha para falar acerca da teoria geral da prova. Espero que você tenha gostado, curtido esse vídeo e eu espero você na próxima.